aqui neste lugar, Senhor, que verdadeiramente nós possamos estar ligados em cada palavra que vai ser dita aqui neste momento, Pai. É isso que eu te peço e eu já te agradeço de todo o coração, em nome de Jesus. E eu peço também por aquelas irmãs, porque por algum motivo queriam estar aqui, mas não teve essa condição, mas que a tua presença e teu Santo Espírito visite essas pessoas agora nesse momento, aonde quer que elas venham estar, que elas venham sentir o toque do Senhor, o toque do teu santo e maravilhoso Espírito, Pai, que aonde elas estiverem, ela receba do Senhor também, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu, sem demais, queria estar chamando a nossa irmã Renata Dias, que vai estar trazendo a palavra para nós nesta tarde. Vamos receber ela com uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você pode dizer para a irmã que está do seu lado, você é uma privilegiada? Nós somos privilegiadas. Somos privilegiadas porque hoje, por aí, em hospitais, em presídios, em casas, a gente não tem noção de quantas mulheres gostariam de estar sentadas nesse lugar que você está sentada. A gente não tem noção de quantas pessoas são impedidas de vir à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Então, já que você está aqui, já que você é uma mulher privilegiada, eu quero te convidar para que você abra o seu coração, para que você entenda que não sou eu, mas é o Senhor, através de pessoas que fala às nossas vidas, que ministra aos nossos corações. Eu quero muito agradecer a pastora Alessandra por me receber nessa igreja linda, a Diana que fez o convite, muito obrigada. Olha, eu não conheço vocês, eu nunca estive aqui, mas parece que eu estou na sala da minha casa, eu estou super à vontade. E cadê o pessoal da Primeira Igreja Batista da Vila da Penha? Tem gente aí da Vila da Penha? Só a senhora aí atrás da Vila da Penha? Primeira Igreja Batista da Vila da Penha foi a igreja que eu me converti, que foi a igreja do pastor Sebastião Ferreira, já falecido. E quando eu ouvi Primeira Igreja Batista da Vila da Penha, eu fiquei tão feliz, porque foi lá que tudo começou, há 33 anos atrás, quando falaram de Jesus para minha família. E aí eu fui, depois foi a minha mãe, depois foi o meu pai. E como eu estava compartilhando com a pastora antes, hoje foi um dia de batismo na minha igreja, lá na Igreja Apostólica Unidade em Cristo, lá na Ilha do Governador, e aonde eu sou diaconisa lá. E eu tive a honra, a honra, e foi o que eu falei. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu pude imaginar o que aconteceu hoje de manhã. Na piscina estava eu, o meu pai e o meu esposo. Nós três somos diáconos na casa do Senhor. E nós três estávamos batizando pessoas em nome de Jesus. E nós três, no próximo dia 5 de dezembro, seremos ordenados pastores naquela igreja. Querida, sabe por que eu estou dando esse testemunho para você? Porque eu não sei se você está aqui sozinha. Eu não sei se você deixou em casa um varão que é do Senhor ou não, mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor não se tarda a se cumprir. E se você tem a promessa de que você e a sua casa servirão ao Senhor, não importa o que as pessoas digam para você, não importa se falam para você que o teu marido não tem jeito, que o teu filho não vai largar as drogas, que você vai morrer sozinha, tudo isso é palavra do inferno para minar a nossa fé. Mas hoje nós vamos nos posicionar como mulheres de Deus, que ainda que a gente esteja cansada, porque eu confesso para as irmãs, tem dias que eu não aguento. A minha casa serve ao Senhor, eu estou presente diante de Deus, mas são tantas tribulações no dia a dia, é tanto problema que a gente enfrenta, são tantas vozes que a gente escuta, que a gente chega no final do dia, minha irmã, cansada fisicamente, cansada mentalmente. E muitas vezes, a gente acaba descontando o nosso cansaço, a nossa frustração em pessoas que não têm nada a ver com isso.
nos nossos filhos, nos nossos parentes, nos nossos maridos, irmãos, pai e mãe. Fazemos muitas coisas certas, mas fazemos muitas coisas erradas. E eu louvo a Deus pela essa igreja e por esse tema que nos foi dado, reconstruindo o altar do nosso coração, porque hoje eu acredito que Deus separou esse momento tão único, né? Nós estamos entre mulheres e nós entendemos umas às outras, e quando nós restauramos alguma coisa, é porque essa coisa tem muito valor. Porque senão a gente jogaria fora. Né? Nós estamos numa cultura, a cultura hoje do nosso dia a dia, quebrou, você joga fora. Tudo é de plástico, tudo vem da China. Tudo você pode trocar a qualquer momento. E aí a gente acaba achando que esse tipo de comportamento é um comportamento normal. Só que não é. Só que não é. Porque quando nós nos acostumamos a trocar coisas, e aí a gente percebe que a nossa vida precisa de restauração, a gente entende que não dá para trocar de vida. Eu não posso pegar a minha vida que está quebrada, eu não posso pegar o meu coração que está rachado, magoado, e trocar pelo coração da Diana, pelo coração da Maria, pelo coração da Paula. Não. Eu tenho que dar um jeito. E somos nós que temos que dar o jeito. Sabe por que eu quero frisar muito isso com vocês essa tarde? Porque as nossas orações, e o Senhor recebe todas elas, porque Ele é nosso Pai, e não tem uma mãe ou um pai que não ouça um filho, mas muitas vezes nós não recebemos o que pedimos porque pedimos errado. Então a gente vem aqui na frente, você se ajoelha na sua casa e você fala assim: Senhor, restaura o meu coração, restaura a minha vida. Mas existem trabalhos, minhas irmãs, que são feitos por nós. E eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Quando você se levanta e você fala assim: eu vou restaurar o meu coração. Eu sei que o trabalho vai ser meu. Eu sei que sou eu que vou ter que levantar. Eu sei que sou eu que vou ter que tirar um entulho. Eu sei que sou eu que vou dar o primeiro passo. Nós somos mulheres. Nós conseguimos fazer 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. O meu marido é uma bênção. E, aliás, se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho um grande homem de Deus lá em casa cuidando do meu filho. Eu tenho um homem maravilhoso que o Senhor separou para mim e que apoia o meu chamado e que apoia o meu ministério. Cadê as solteiras? Não tem vergonha não, amada. Levanta sua mãozinha. Vaza do Senhor. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Deixa eu liberar uma palavra para você. Sabe o que te faz feliz? É a plenitude da presença de Deus na sua vida. Eu amo meu marido, eu amo meu filho, mas nem de perto eles são os responsáveis pela minha alegria. Somente o Senhor pode fazer vocês felizes. Somente o Espírito Santo pode preencher esse vazio que você tem dentro do seu coração. E o dia que você estiver cheia de Deus, em que você se alegrar no Senhor, se alegre no Senhor, aí sim Ele concederá os desejos do seu coração. E aí você vai perceber que aquilo que você achava que você queria tanto, que ia te fazer feliz, passa de um complemento na sua vida. Nenhum homem nos completa. Nós somos completas em Cristo. Os nossos maridos, os nossos namorados, eles nos complementam. Os nossos filhos, eles vêm para somar. Nós vamos falar de altares hoje. Nós vamos falar do que nós temos colocado nesses altares. Cadê as vasas casadas? Oh, glória! Vasa do Senhor. Deixa eu falar uma palavra para você. Eu tenho certeza que você não é uma mulher rixosa. Eu tenho certeza que você volta para casa, o seu marido volta para casa saltitando de alegria.
Porque ele vai chegar em casa e ele vai encontrar uma mulher cheirosa, não vai estar com cheiro de alho. Uma mulher que vai estar ali, né, feliz para recebê-lo. Que quando ele perguntar o que tem para jantar, você não vai dizer para ele, abre a panela e vê. Está cego. Queridas, a palavra diz que é melhor você morar numa casa com goteira do que estar dentro de uma casa com uma mulher que arruma problema por qualquer coisa. E às vezes, eu falo isso porque nós acumulamos lixo, acumulamos sujeira, e nós vamos falar sobre isso, eu não estou falando sobre isso à toa. Nós acumulamos problemas por causa do nosso posicionamento e por causa das nossas atitudes. A pessoa fala assim, é o meu temperamento que é desse jeito. E quem foi que disse que depois que você aceitou a Jesus tem que ser do seu jeito? Quando a gente aceita o Senhor, é do jeito do Senhor. Ah, Renata, mas eu não recebi esse amor quando eu era criança. Mas você tem um pai que te ama, então não se espelha no teu pai na terra, se espelha no teu pai no céu. É disso que eu estou falando. Você tem um modelo nos céus, e é nesse modelo que você vai mirar. Então não existe desculpa. Mas eu sei que hoje, se você não é esse tipo de mulher, você vai sair daqui com algo novo. Com algo novo. Restaurando o altar do coração. Foi como eu falei. Esse verbo, restaurar, reconstruir, pôr em bom estado, reparar, recuperar ou consertar. E foi o que eu falei, a gente só restaura, só conserta, só repara aquilo que tem valor. E isso demanda um certo esforço, né? Você refazer algo que já foi feito demanda um esforço. E muitas vezes nós chegamos cansados, cansadas. E tudo que a gente pede para Deus é, Senhor, renova as minhas forças, porque até para reconstruir o meu altar, eu preciso das minhas forças renovadas. Como eu disse antes, nós estamos entre mulheres, nós estamos entre irmãs em Cristo, e eu quero fazer uma pergunta para você agora. Quantas de vocês aqui se sentem cansadas emocionalmente ou espiritualmente? Levanta a sua mão. Quem se sente cansada? Não, isso não é vergonha, não. Então, fica com a sua mão levantada que nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na Tua casa, nessa casa de oração, Deus, para entregar o nosso coração diante do Teu altar. Senhor, chegamos diante de Ti para dizer que sozinhas a gente não consegue. Precisamos, Deus, do Teu amor, precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua ajuda na nossa casa, precisamos da Tua ajuda, Deus, com os nossos filhos, com os nossos maridos, no nosso trabalho, com os nossos parentes. Por isso, Senhor, nessa tarde queremos Te entronizar. Queremos colocar o Teu trono, Senhor, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Pai, a Tua palavra nos garante, Deus, que aonde o Senhor está, tudo muda, a atmosfera muda. Pai, renova as nossas forças. Nós não conseguimos renovar as nossas forças sozinhas. Precisamos dessa força, Deus, porque nessa tarde teremos uma obra muito grande para fazer, que vai começar hoje e vai durar até que o Senhor venha. Senhor, nos ajuda, Deus. Ajuda cada mulher que está aqui de mão levantada. E que elas voltem e se tornem um testemunho vivo do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem a história de Neemias? Neemias encontrou Jerusalém totalmente destruída. E ele precisou reconstruir aquela cidade, ele precisou restaurar aqueles muros. Eu não vou ficar na história de Neemias, mas eu quero apenas destacar alguns pontos com vocês. Muitas vezes a gente chega na nossa vida exatamente como Neemias chegou e viu Jerusalém, totalmente destruída. Os muros haviam sido queimados, os portões estavam queimados, só havia desgraça. Mas ele
olhou aquela situação que parecia irrecuperável, e talvez você tenha uma situação na sua vida que você olha e fala assim: Renata, muito bonito o que você está dizendo, mas esta situação na minha vida não tem conserto. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito para essa área que eu estou vivendo. E aí se levantam homens, como se levantaram Sanbalate e Tobias na frente de Neemias, para caçoar deles. Sabe, vocês estão aqui hoje de tarde porque vocês querem restaurar o coração de vocês querem restaurar o altar da adoração. E talvez o inimigo, Satanás, que é o pai da mentira, fique soprando no seu ouvido que você não vai conseguir, que você não vai mudar, que você foi a vida inteira desse jeito e não vai ser numa tarde que vai ser diferente. Que talvez você tenha chegado aqui com um rótulo na sua cabeça, que as pessoas taxaram você de uma coisa, e uma mentira, quando ela é dita muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E é isso que o diabo fala, é isso que ele faz. Ele joga mentiras todos os dias na nossa vida e faz com que a gente acredite que as porqueiras que ele fala são verdades absolutas. Mas eu preciso, nesse primeiro momento, que vocês entendam quem vocês são. Eu preciso que vocês entendam. Porque nenhuma transformação acontece se nós não conhecermos a nossa identidade. 1 Pedro vai dizer, no capítulo 2, no versículo 9, que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real e propriedade exclusiva do Senhor. Você que está sentado aqui, você é propriedade exclusiva do Senhor. Então, minha irmã, a próxima vez que alguém se levantar para falar algo da sua vida que não está na Bíblia, você vai se levantar, porque chega de correr do inimigo. Chega. Nós passamos a vida inteira fugindo do diabo, evitando o diabo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir a Ele, e quem tem que sair é Ele, não é a gente. É Ele quem tem que sair. Mas o que a gente vê são homens e mulheres de Deus correndo do diabo porque tem medo. Não precisamos ter medo, porque nós temos um general que guerreia as nossas guerras, que vai na frente da nossa batalha. Mas eu preciso saber quem eu sou, porque ele vai gritar. E você vai gritar mais alto. Você vai falar: olha, teve uma vez, eu me casei com 37 anos. Eu me casei com 35 anos. Tarde. Para o mundo, aí, para as pessoas, tarde. Engravidei com 37. Meu filho nasceu, eu tinha 38. Uma vez eu estava dirigindo lá na Ilha do Governador. Acho que eu devia ter 32, 33 anos na época. E aí, eu estava dirigindo. Eu não ouvi, mas eu senti o diabo falando assim para mim: você vai morrer igual a sua mãe, sozinha, em cima de uma cama de um hospital, porque homem nenhum te aguenta. Você vai ficar assim, seca, sozinha. O erro dele é que naquele momento eu sabia quem eu era. Porque ele não vai deixar de falar. A acusação não vai deixar de existir. Eu encostei o meu carro, eu parei, e eu falei: Satanás, pega agora o teu lixo e sai da minha mente em nome de Jesus. Porque a minha mente é cativa ao Senhor. E não é homem nenhum, não é casamento nenhum, não é filho nenhum que me faz feliz. Quem me faz feliz é o meu Deus. Voltei para a estrada e continuei dirigindo. E às vezes, até o dia de hoje, eu preciso fazer esse tipo de oração, repreendendo vozes que não vêm de Deus. Quanto mais o Senhor te levanta, quanto mais Ele vê que você está aqui, buscando se limpar, se santificar, buscando crescer, mais Ele vai tentar fazer com que você retroceda. Essa é a função dele. A sua função é permanecer fiel ao Senhor. Mulheres fiéis a Deus,
fiéis ao compromisso que assumiram quando cada uma de vocês levantou a mão e falou: eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nós temos alguma visitante aqui? Alguém nos visitando? Amém. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E continuando, Neemias, ele estava lá e ele precisou reconstruir aquela cidade. Segundo ponto, segundo exemplo que nós vemos de reconstrução de altares. 1 Reis, capítulo 18, pode abrir aí a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18. A partir do versículo 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. A Bíblia aqui, ela não é muito clara sobre o porquê daquele altar estar em ruínas. Ela não fala. O que nós sabemos é que nesse tempo aqui, se adorava a outros deuses. Se adorava a Baal. E os deuses de Baal, os outros deuses que haviam naquela região. E aí a gente começa a entender que quando um altar, né, aqui no caso do primeiro livro de Reis, estava em ruínas, significava que não havia naquele povo uma boa vontade de oferecer sacrifícios àquele Deus. Porque desde que o mundo é mundo, né, desde que Deus criou a terra, e a gente vai ver isso lá na criação, com Abel oferecendo sacrifício ao Senhor, nós vamos ver isso com Noé, nós vamos ver isso com os patriarcas. Desde aquele tempo, para se oferecer um sacrifício, era necessário que houvesse um altar. Mas não era um altar qualquer. Não era você pegar ali um montinho de madeira, juntar e falar: Senhor, aqui está o teu altar, vou botar o sacrifício aqui em cima. Não era assim. Quando Jesus, ele vem, ele morre, e o véu se rasga, e nós passamos a ter acesso a Deus, nós continuamos oferecendo sacrifícios ao Senhor. Só que agora, o sacrifício somos nós. Você é um sacrifício vivo. A sua vida é um sacrifício vivo. O seu coração é o altar que precisa ser restaurado para que você ofereça a sua vida como um sacrifício vivo para Deus. O problema é que a gente tem uma mentalidade como a de Sansão. E que a gente acha que qualquer coisa que a gente faça para o Senhor, Ele tem obrigação de aceitar. Que de qualquer maneira que você se ofereça para Deus, Ele tem obrigação de aceitar, e isso é uma mentira. Porque Deus, quando Ele olhou para a terra, e Ele viu como a terra estava, Ele falou: eu não posso oferecer, eu não posso dar qualquer coisa pela vida desses homens e dessas mulheres. Eu vou mandar o meu melhor. E Ele mandou Jesus. E foi por causa do sacrifício de Jesus que os seus pecados foram perdoados. Foi por causa do sacrifício de Jesus e do sangue vertido naquela cruz que eu e você estamos aqui hoje. E por que a gente acha que a gente pode sair por aí oferecendo qualquer coisa para Deus? Jesus, ele vai falar sobre isso, Mateus no capítulo 6. E ele diz ali que não tem como a gente servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós vamos servir ao dinheiro, e aqui por dinheiro a gente entende a tudo aquilo que não é de Deus, que não é Deus, ou nós iremos servir ao Senhor. Perceba então que no nosso dia a dia nós construímos altares. Nós estamos muitas vezes nos comportando como aquele povo lá do primeiro livro de Reis, que encontrou com Elias. Eram muitos altares. E hoje, qual é o nome do altar que tem na sua vida? É o seu filho?
O seu filho é tão precioso para você que você erigiu um altar para ele? É o seu trabalho? O seu trabalho para você é a sua realização, então o seu trabalho tem um altar dentro da sua casa. É o seu ministério, que tem um altarzinho lá chamado ministério, e aquele altar do ministério é o altar mais importante, afinal de contas ele é para Deus. É o seu marido. O que hoje são os altares que nós temos? Porque esses altares, sim, precisam ser destruídos, para a gente reconstruir o único e verdadeiro altar de adoração, que é o nosso coração, que é para o Senhor. Só Ele é digno da nossa adoração. Só Ele é digno do seu primeiro pensar e do seu último pensar durante o dia. Quando nós fazemos isso, o Senhor recebe. Quando a gente entende que eu tenho em mim um terreno, que é o meu coração, quando a gente entende que eu preciso entregar ele por completo a Deus, trabalhar o meu coração, trabalhar as minhas emoções, trabalhar o meu espiritual, o Senhor recebe. E Ele firma essa aliança com você. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 8. A partir do versículo 18. Gênesis 8, 18. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos, que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após a outra. Versículo 20, preste atenção. Depois que todo mundo saiu, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como um holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave. O Senhor recebeu a oferta de Noé como um aroma suave. O que significava aquela oferta de Noé? O que significava aquele holocausto? O que significava? Aquilo ali era uma resposta de todo um deserto que Noé havia passado dentro daquela arca. Aquilo ali era uma resposta de todas as orações que Noé havia feito. Porque quando, na palavra, sempre que o Senhor realizava algo grande, um grande ato, um grande feito, homens e mulheres ofereciam holocaustos para Ele. Eu te pergunto, minha irmã, qual foi o maior feito que Deus fez na sua vida? Quem quer responder? A sua salvação. Não existe nenhum presente maior ou melhor que você vai ganhar até o dia que você morrer do que a sua salvação em Cristo Jesus. Não existe nada mais precioso do que você saber que um dia você vai fechar o teu olho aqui na terra e quando você abrir, tudo isso daqui, que era mistério, vai passar na tua frente, vai passar a ser verdade. E você vai passar falando, santo, 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 és tu, Senhor dos exércitos. É isso. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber, peraí, Senhor, o meu não é esse coração que eu quero que o Senhor receba. Eu preciso me limpar. Olha o que diz aí. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por que Deus fez essa promessa para Noé? Porque Noé ofereceu para ele um altar digno. O coração de Noé estava naquele altar. Não era só mais uma tradição, não era só mais um simbolismo. E ele continua, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa terra. E ali o Senhor firma uma aliança com Noé, e coloca um arco nos céus. E toda vez que nós olhamos para o céu, e nós vemos aquele arco-íris lindo, a gente lembra que aquilo ali
é uma aliança entre eu e o Senhor. Meu filho, se você tem criança, você sabe que agora é a mania dos pops, né? Aquela praga de popt. A popt é a 11ª praga do Egito. A criança quer aquilo de qualquer jeito. E aí eu recebi desde o início, porque parece que eu já estava prevendo o que ia acontecer. Eu peguei a bênção do popt, falei, filho, o que parece isso aqui? Aí ele falou, um arco-íris. Aí eu falei, o que é o arco-íris, filho? Nas palavrinhas dele, né? Ele tem 6 anos. Ele falou assim, o arco-íris é Deus dizendo que ama a gente. Ponto. Ponto. Eu não preciso endemonizar o negócio. Quem fez aquelas cores foi o Senhor. Não interessa se tem 6, 7 cores, poderia ter 4, poderia ter 12. Eu não vou pegar algo criado pelo meu Criador e dizer que pertence a outra coisa, porque não pertence. É do meu Deus. É do meu Deus. E se a gente ensinar as crianças desde cedo que é de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, não existe nada que Ele não tenha feito, que o diabo só imita mal feito, imita mal feito, a gente não precisa se preocupar. A gente precisa começar a pensar nisso. Amadas, construir um altar de adoração vai muito além de 2 horas de culto. Não pense que você ir à sua igreja, não pense que você ir à sua congregação, somente aos domingos e abrir a sua Bíblia, você estará construindo um altar de adoração. O máximo que você pode estar fazendo é botando as pedrinhas no lugar. Altar de adoração. O nosso altar se constrói, sabe aonde? No secreto do seu quarto. É ali que você constrói o seu altar. É ali com o teu joelho no chão, com as tuas lágrimas caindo. O teu altar você vai construir muitas vezes deitada no travesseiro chorando. Debaixo do chuveiro, quando as suas lágrimas caem. Porque é naquele momento que o teu coração está tão rasgado e que o Senhor consegue enxergar de verdade quem você é. Deus quer que nós nos apresentamos a Ele de verdade. De verdade. Eu fico imaginando Deus falando assim, Diana. Aí vem a Diana. Oi, Senhor. Aí Deus fala assim, a líder do louvor não, volta. Aí a Diana volta. Diana. Oi, Senhor. A mãe do Tito e do Romeu não, volta. Diana. E cada vez que ela vai lá com uma máscara, Deus manda voltar. Até a hora que ela fala, Senhor, eu não sei mais o que dizer para o Senhor quem eu sou. E aí você vai diante de Deus. E Ele diz, agora sim, quando você tirou a máscara da mãe, quando você tirou a máscara da esposa, da mulher perfeitinha, da crente há 50 anos, quando você consegue retirar todas essas máscaras e chega diante de Deus, Ele fala, agora você está à imagem e semelhança do meu filho. Essas máscaras que vocês estão usando, escondem o nosso rosto, mas elas não podem esconder o nosso coração. Altares de adoração são construídos na intimidade, no secreto. E eu falo uma coisa para vocês, nós buscamos pelo fogo do Senhor. Você busca pelo fogo do Senhor? Quando eu leio essa passagem aqui de Elias, eu fico pensando assim, uau, eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero elevar um altar, eu quero erigir um altar, fazer um altar para Deus e eu quero que Ele mande fogo do céu. Eu quero sair por aí em chamas. Mas como é que a gente vai receber esse fogo verdadeiro se a nossa oferta é falsa? Como é que a gente recebe um fogo verdadeiro diante de uma falsa oferta? Não vem. Então você pode orar,
você pode jejuar, você pode fazer jejum de Daniel, você pode fazer jejum de Jesus, você pode fazer o jejum que você quiser. Mas se o seu coração, se o seu íntimo não estiver trabalhado, se você não tiver a coragem suficiente, porque nós, mulheres, precisamos ser corajosas. Corajosas ao ponto de falar para Deus assim: Senhor, eu estou com raiva hoje. O Senhor sabe o que o meu marido fez, o Senhor sabe o que ele falou para mim, o Senhor sabe a forma como a minha mãe me tratou. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Quem é casada passa por isso, né? Se você solteira está achando que vai casar e que a sua vida vai ser um mar de rosas, eu não sei se eu te conto isso agora ou se eu espero você casar para te falar. Porque sabe como eu imaginava que era casamento, gente? Eu imaginava que fosse dar a hora do meu marido chegar, que ele fosse sentar no sofá, e aí eu deitaria assim no colinho dele, e ele ficaria fazendo carinho na minha cabeça, e a gente comeria, e ele perguntaria como é que foi o seu dia, e eu ia falar: o meu dia foi ótimo, como é que foi o seu? E aí eu achava que ele fosse pegar a roupa dele do chão, a toalha da cama, né, e voltar com aquilo para o lugar de onde saiu. O meu marido, ele se desmaterializa, né? Ele está aqui, aí ele se desmaterializa, e aparece aqui, mas a roupa dele está ali. Eu achava que ia ser assim, né? E que eu ia falar: roupa, volte para o armário. E eu comecei a perceber que eu tinha duas opções. Ou eu ia me estressar com esse homem, ia falar: pega esta roupa, você não sabe que essa roupa, o lugar dessa roupa é no armário. Vai cair a tua mão se você pegar essa toalha e botar essa toalha no banheiro, não cai a mão. Ou eu iria entender que as pessoas são diferentes uma das outras. E ia preferir ter paz na minha casa do que ter razão. E eu estou falando isso para vocês porque eu estou falando de altares que se constroem no secreto. Quando eu comecei a perceber que meu casamento não ia ser um mar de rosas, quando eu comecei a perceber que se eu não fosse a mulher virtuosa, eu não poderia exigir o homem de Efésios 5, porque nós queremos ser a mulher de Provérbios 31, né? Mas cadê o homem de Efésios 5? E às vezes o meu marido é militar, ele é mineiro, militar, coronel da aeronáutica. No início do casamento, a nossa casa era a extensão do quartel. Pega a água. Ali. Pano de prato. Pá. Amadas, eu fiquei aterrorizada com aquilo. O meu marido mudou porque ele é um homem que tem um coração moldável. Ore pelo coração do seu marido. Ore por ele. Senhor, transforma o coração do meu marido num coração moldável. 100%, né, o vaso não está. E aí, quando ele dá as deslizadas dele, minhas irmãs, sabe o que eu faço? Isso é um testemunho que eu amo dar. Eu vou para o banheiro, eu coloco o meu joelho no chão e eu oro a Deus. Senhor, honra o meu silêncio. Honra o meu silêncio. Honra, Senhor, porque talvez para as outras pessoas eu estou sendo boba, eu não estou me posicionando, eu estou deixando Ele falar comigo assim ou assado. Honra a minha vida, Deus. Porque se eu estou me calando, eu estou fazendo por amor ao Senhor. Amadas, eu não sei o que Deus faz. Eu sei que na hora que eu saio daquele banheiro, ou que eu saio daquele quarto, aquele homem está uma pluma. Pode não ser de imediato, mas no dia seguinte, tá como se ele tivesse tido uma amnésia. E aí, de novo, nós mulheres, nós temos duas opções. Ou a gente embarca na amnésia dele, ou a gente fica: você lembra aquele dia que você falou isso, isso e isso? E traz a intriga para dentro de casa. E aí começa um bate-boca desnecessário, e o nosso coração, que tem que estar curado, sarado, direitinho, de novo começa a se rachar. Entendam que muitas vezes nós apresentamos para Deus um coração torto,
não é por causa do inferno, é por causa de atitudes nossas. Nós permitimos que muitas vezes a sujeira entre no nosso coração porque a gente tem preguiça de fazer faxina. Não é a maneira, não é o que você vai oferecer para Deus, é a maneira como você vai fazer isso. Levítico capítulo 6 vai dizer o seguinte: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite e até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho. O sacerdote, lembra que eu falei para vocês, que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9? Nós somos sacerdócio real. Você é sacerdócio real. Repete: eu sou sacerdócio real. E começa a acreditar que você é, porque você tem responsabilidades. Ele troca a roupa e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O que isso quer dizer? Porque Levítico é um livro que quase ninguém lê, vamos combinar, né? A gente começa muito bem em Gênesis e Êxodo, dá umas 3 puladas ali e volta quando começa Josué e a história começa a fazer sentido. Mas aqui em Levítico a gente dá uma pulada. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, minha amada, que o nosso altar precisa ser limpo. O sacerdote era o responsável por ir lá, limpar o altar do holocausto que foi oferecido anterior, limpar aquilo, arrumar aquilo, para poder oferecer um outro holocausto de novo. E percebe que como a gente faz? A gente chega diante do Senhor, eu não estou falando com problemas de vida, não. Eu estou falando com rancor no coração, com falta de perdão. Eu não estou falando com mágoas da vida. Eu não estou, porque é claro que ninguém vai chegar diante do Senhor igual uma gazela saltitante e falar: oi, Senhor, tudo bom? Vim aqui oferecer meu holocausto. Não é assim. Mas nós também não podemos chegar diante do Senhor sem falar com a nossa irmã dentro da igreja. Nós não podemos chegar diante do Senhor lançando palavras de maldição para o nosso filho. Nós não podemos chegar diante do Senhor depois de brigar e falar um monte de besteira para o marido e achar que Deus tem que receber a nossa adoração desse jeito. Quando eu começo a entender que as coisas não são da maneira como eu penso, que para eu entrar diante da presença do Senhor, quer dizer, para eu entrar não, porque é um lugar que eu nunca deveria ter saído, né? A pessoa fala: ai, Senhor, estou aqui entrando na tua presença. Mas peraí, você saiu por quê? Não é um lugar que a gente tem que sair. Mas na presença de Deus, nós precisamos oferecer o nosso melhor. E limpar dá trabalho. Quem gosta de fazer faxina? Sério? Quem não gosta de fazer faxina? Pois é. Na nossa vida, a gente não tem muita opção, não. Nós precisamos fazer faxina no nosso coração. Uma vez eu estava em casa, lavando a louça. Lá em casa é como se fosse assim: aqui é a pia, aqui é o lixo. E aí eu abri o lixo, tirei o saco, fechei o saco. Só que como eu moro em prédio, eu tenho que descer e botar o lixo lá embaixo. Eu estava com preguiça de fazer isso. O que eu fiz? Peguei o lixo, botei o lixo na areazinha lá das cachorras, que eu moro em apartamento. Aí botei um saco novo, né? Joguei um sprayzinho lá para tirar o cheiro do lixo e estava tudo certo. Saí, fui passear. Passei o dia inteiro fora. Com o marido, com criança, né? Cheguei à noite em casa, na hora que eu olhei para a área, eu falei: meu Deus, o lixo. E Deus falou para mim: você não pode reclamar. Você não jogou ele fora. Você só mudou ele de lugar. Se eu tivesse, na hora que eu vi a sujeira, amarrado o saco e jogado o saco fora,
No final do dia, quando eu entrei em casa, eu poderia ter descansado. Mas não, eu tive que pegar o saco, descer tudo, jogar lá na rua, voltar para tirar o lixo de dentro de casa. Minha amada irmã, nós fazemos isso diariamente. Nós pegamos o lixo que está na nossa vida, o lixo que está no nosso altar, no nosso coração, e muitas vezes a gente só muda ele de lugar. Muitas vezes você só dá um nó no saco, borrifa um sprayzinho para vir para a igreja, mas o lixo continua dentro de você. E deixa eu te falar uma coisa. Qual é a primeira coisa que a gente sente quando tem lixo? Cheiro. Se eu não retirar aquele lixo vai dar o quê? Bicho. O bicho, dependendo do bicho, vai fazer o que comigo? Vai me causar uma doença. E se eu não tratar essa doença, o que vai acontecer comigo? Vocês percebem que existem muitas mulheres de Deus mortas espiritualmente e emocionalmente, porque lá atrás não retiraram o lixo do coração? Lá atrás não fizeram a faxina que precisava ser feita? Lá atrás deixaram acumular. Renata, mas você não sabe o que acontece na minha vida, você não sabe o que eu carrego. É verdade, eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei o que você carrega. Mas eu sei que se você começar o trabalho de limpar o seu coração, de limpar a sua mente, eu sei que Deus vai te dar forças, da onde você nem imagina, para fazer a boa obra bem feita. Porque Ele começa e Ele termina. Nós começamos, ficamos cansadas no meio do caminho e a gente para. Mas Deus não. E a boa obra, minha irmã, que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar. Porque é o nome dEle que vai ser glorificado através da tua história. Eu não sei qual que é a sua história. Talvez você tenha chegado aqui nessa tarde com uma história de abuso. Uma triste história de abuso. Abuso físico, abuso espiritual, abuso emocional. Talvez você tenha chegado aqui hoje com um saco de lixo chamado traição. Com um saco de lixo chamado abandono, adultério. Talvez dentro do seu saco de lixo esteja o nome do seu filho que está nas drogas, no alcoolismo. Talvez seja você, o seu nome, dentro do saco de lixo e você não se perdoa por algo que você fez no passado. Mas hoje à tarde é o dia que você vai pegar o lixo que está na sua vida e você vai jogar isso fora da sua vida de uma vez por todas. Para que você possa oferecer ao Senhor um coração limpo, um altar limpo e que Ele consiga trabalhar nisso. Você moraria num local imundo? Você moraria num lugar cheio de ratos, cheio de barata, com fezes? Ninguém moraria. Por que a gente acha que a gente tem que oferecer esta casa para Deus? Por que a gente acha que Deus tem que habitar em nós dessa maneira? E a gente muitas vezes não se dá nem o trabalho. Estamos salvas. O que importa é a nossa salvação. Eu ouço muito isso. Renata, dá muito trabalho mudar a vida. Dá muito trabalho. Mas isso é uma frase do inferno. Porque quando Jesus morreu, minha irmã, por você, Ele não morreu só para que você tenha a salvação e que você vá para o céu. Quando Ele te prometeu uma vida abundante, a vida abundante é aqui na terra. Lá no céu, você não vai precisar de vida abundante, porque tudo lá é perfeito. E quando eu falo de uma vida abundante, eu não estou falando de uma vida sem problema, não. Eu estou falando de uma vida onde você vai encontrar uma onda se levantando sobre a sua vida, porque ela se levanta, e você vai falar, eu não tenho medo desta onda, porque eu sei que Deus vai me fazer passar por ela. Eu sei que Deus vai me fazer passar pelo fogo. Deus não vai evitar o fogo na sua vida. Deus não vai evitar a fornalha na sua vida. Mas Ele vai te fazer passar pela fornalha, como Ele já fez antes, e nenhum fio de cabelo seu será queimado. Esse é o Deus do passado. Esse é o Deus do teu presente. E se você está aqui com medo do futuro, eu quero te dizer que o Senhor está lá te esperando.
Esse é o Deus que você pode falar assim: Renata, você não sabe onde eu estou no meio do furacão. Você não sabe quantos inimigos tem na minha frente. Todo dia, Renata, tem um problema na minha vida. Tem alguém aqui com essa história? Que todo dia parece que tem um problema na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. O que hoje você chama de problema, amanhã vai se chamar testemunho. Para de olhar para o seu problema como um problema. Olha para o seu problema como um testemunho. Queridas, quando Davi chegou na frente de Golias, ele sabia que ele e Golias eram totalmente diferentes. Mas ele sabia quem era Deus na vida dele. E quando você sabe quem você é, repito, quando você sabe a sua identidade, quando você sabe quem é Deus, quando você sabe que Ele é Jeová Sabaô, e que Ele não perde uma guerra e não vai ser a sua que vai perder, você descansa no Senhor. Salmo 32. Oh, glória. Salmo 32, versículo 3. Diz assim: enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Não existe restauração de altar sem confissão de pecado. Se você está aqui nessa tarde para restaurar o altar do seu coração, eu quero te convidar, nesse momento, você e Deus, a você fechar os teus olhos e a você confessar ao Senhor o seu pecado. Se você disser que você não tem pecado, você já está pecando. Confesse para Deus, feche os seus olhos agora, eu vou dar para você 1 minutinho. Comece a falar para o Senhor: Senhor, eu quero confessar que eu sou uma mulher assim, assim, assado. Eu quero confessar que eu tenho feito tal coisa que tem desagradado ao Senhor. Eu quero confessar a minha falta de fé. Eu quero confessar que eu não tenho deixado o Senhor trabalhar no meu temperamento. Eu quero confessar que eu não tenho dado testemunho dentro da minha casa. Eu quero confessar que eu tenho tratado o meu filho da maneira como eu fui tratada. Eu quero confessar, Senhor, que da minha boca tem saído palavras torpes que não te agradam. Eu quero confessar, Deus, que eu tenho visto besteira, que os meus olhos têm acessado coisas que não deveriam, que na minha boca tem entrado coisas que não deveriam. Eu quero confessar a minha incredulidade, Deus. Eu não quero fazer como Sara, Senhor, que riu da tua promessa. Eu não quero ser como Sara, que riu da tua promessa. Eu quero confessar, Senhor, o tempo que eu passo fazendo tanta coisa e poderia estar na tua presença te buscando. Eu quero confessar isso diante do Senhor, porque eu não quero dar legalidade para o diabo me acusar de mais nada na minha vida. A partir de hoje, o diabo não vai ter mais autoridade de me acusar de mais nada, porque eu entrego os meus pecados aqui no teu altar. Você fez essa oração, minha irmã? Você confessou os seus pecados? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Já estou terminando. Abre aí em Êxodo capítulo 24, Êxodo capítulo 20. Existem mistérios na palavra, existem mistérios no nosso caminhar com Deus que a gente nunca vai descobrir. Por que isso aconteceu? Por que isso deixou de acontecer? Às vezes acontecem tragédias na nossa vida, perdemos entes queridos, pessoas morrem, pessoas se afastam, acontece tanta coisa ruim com a gente, e a gente pergunta para Deus assim: Senhor, por que isso está acontecendo? Você já fez essa pergunta? A minha mãe, quando eu estava para morrer, na cama,
Ela morreu com câncer aos 45 anos. Eu tenho 44. E ela falou assim para mim, eu tinha 21 anos na época. Ela falou assim, Renata, nunca pergunta para Deus por que Ele está fazendo essas coisas. Mas pergunta para Deus qual é o propósito de tudo isso. Pede para Ele te mostrar. Porque foi aquilo que eu falei, independente do que você esteja passando, existe um propósito nisso. Se você é filha, pode passar tranquilamente por esse deserto. Porque o teu pai não vai deixar te faltar nada. Algumas coisas Deus vai nos responder. Outras, Ele vai responder lá na frente. Outras, Ele não vai responder. Porque Ele não tem obrigação nenhuma de te responder nada. Deus não te chamou para você obter respostas. Deus te chamou para você ser uma mulher obediente. Sabe quando a gente diz para o nosso filho, obedece sem questionar? Por que eu tenho que fazer? Porque eu estou mandando. Quantas já falaram isso para o filho? Porque eu estou mandando. Mãe, por que eu tenho que... Porque eu estou mandando, ponto. Eu estou mandando, quem manda sou eu. É claro que Deus não fala assim com a gente. Porque eu estou mandando. Mas Deus fala, filha, quietinha. Vai, faz o que eu estou mandando você fazer, que eu sei que eu estou fazendo. É mais ou menos assim. Olha o que diz aí. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por vocês mesmos que Deus do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para que me representem. Façam um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos. As suas ovelhas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Versículo 25. Se me fizerem um altar de pedras, olha que curioso isso. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Sabe o que são pedras lavradas? Pedras lavradas são pedras trabalhadas. É como se você pegasse uma pedra no estado bruto e você levasse ela num lugar que se leva pedras, que eu não sei qual é o nome. Alguém sabe? Um homem aí sabe qual é o lugar que leva pedra? Não, né? Enfim, e aí aquele homem lá, ele vai trabalhar aquela pedra, vai tirar as angulações diferentes, e aquela pedra vai ficar bonitinha. Deus diz o seguinte, quando você for oferecer a sua vida em holocausto, não fica trabalhando nela não, apresenta do jeito que ela está. Porque eu vou fazer o fogo descer em cima do holocausto que você me oferecer. Não tenta mascarar a sua vida. Não tenta passar uma maquiagem, um filtro do Instagram para você oferecer o seu coração ao Senhor. Ofereça o seu coração sem estar lavrado. É sujo que ele está? É torto que ele está? Senhor, é o que eu tenho. É o que eu tenho. Eu já fiz a limpeza que eu podia fazer. Eu já perdoei quem eu podia perdoar, quem eu precisava perdoar. Eu já pedi perdão, Senhor. Mas o meu coração continua todo disforme. E Deus vai falar, eu não preciso da aparência do seu coração. Eu só preciso que ele esteja limpo daquilo que você precisou retirar. Aqui ele dá esse recado porque as pedras em estado natural, as pedras não lavradas, significavam que mão nenhuma tinha tocado naquilo. O nosso coração não lavrado, o nosso coração não modificado, significa que você não vai precisar mascarar a sua vida para Deus. É só você chegar diante dEle. Você tem dificuldade de chegar diante do Senhor e se apresentar a Ele? Você tem dificuldade de abrir a sua boca e chamar Deus de Pai? Às vezes, às vezes não, né, na grande maioria das vezes, a gente reflete no Senhor aquilo que nós vivemos na nossa vida. Quando nós não temos o nosso pai presente, quando passamos a vida inteira esperando uma figura paterna dentro de casa e essa figura não acontece, quando alguém chega para você e fala assim, vem cá que eu quero te apresentar Deus Pai. Você fala, Deus Pai? Quem é Deus Pai? O Senhor eu conheço, mas Deus Pai eu não conheço. Alguém chega para você e fala assim, vem cá que eu vou te apresentar o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que te põe no colo,
aquele que enxuga as tuas lágrimas, que cuida de você, e você fala, consolo? Eu nunca tive mãe. Minha mãe nunca me deu um colo, minha mãe nunca me deu um consolo. Minha mãe nunca me deu um carinho, um beijo, um abraço. Que Espírito Santo é esse? Quando alguém chega para você e fala assim, vem cá que eu vou te apresentar Jesus, o seu melhor amigo. E a pessoa fala, amigo? De amizade eu só conheço traição. De amizade eu só conheço pessoas que me prometeram coisas e nunca fizeram. Mas percebam, mulheres do Senhor, percebam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que são os modelos corretos. Tudo aquilo que você conheceu na sua vida, que foi apresentado para você, foi apresentado de forma errada. E isso fez com que o seu coração ficasse de forma errada também. Eu falei que vocês são sacerdotes. Levítico capítulo 6 vai falar aqui, é função do sacerdote. É função do sacerdote manter o fogo aceso no altar. Quando a gente ora e fala assim, Senhor, acende fogo em mim, Ele vai acender. Você gostaria que o Senhor acendesse o fogo na sua vida hoje, nessa tarde? Não é aquele fogo que se apaga. Eu não estou falando de emoção. Não é emoção. Eu estou falando de algo racional. Eu estou falando de você, hoje de tarde, apresentar as pedras não lavradas, apresentar a Deus o seu coração. Você já reconheceu os seus pecados, então eu já começo a dizer que essa faxina já foi feita. E agora, com o seu coração no altar, que é o altar do Senhor, Ele vai mandar o fogo. Porém, não é função de Deus manter esse fogo aceso. Vamos ler o que está em Levítico, capítulo 6. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Lembra que Arão era o sacerdote. O sacerdote vestirá suas roupas de linho. Hoje à tarde o Senhor está trocando as suas vestes. Hoje à tarde eu creio que se você chegou aqui manchada, humilhada, se você chegou aqui, sabe, com algum tipo de trauma na sua vida, se você chegou aqui, sei lá, às vezes nem acreditando em você mesma. Hoje de manhã eu preguei na minha igreja. E eu falei muito sobre perdão. Às vezes é fácil a gente perdoar o nosso agressor. Às vezes a gente encontra forças para perdoar o nosso agressor. Mas a gente não encontra forças para perdoar a gente mesmo. Quantas vezes você já errou? Quantas vezes você já pisou na bola com Deus e você não se perdoa até hoje por causa disso? Quantas coisas erradas você já fez e você não consegue se perdoar? Mas nessa tarde, se você quiser, e é só se você quiser, a gente caminha, minhas irmãs, a gente caminha pela fé. A gente caminha com a certeza de que eu estou vendo com os olhos do meu coração o Senhor retirando as minhas vestes sujas e colocando em mim vestes limpas. Eu estou vendo com o meu coração, eu estou crendo pela fé. Eu não estou declarando palavras otimistas, eu estou declarando versículos bíblicos. Eu estou declarando a palavra de Deus, que é verdade e lâmpada para os teus pés. Não é palavra de felicidade, não é coach.
Não é isso, eu estou te dizendo, se você quiser ser limpa, você será limpa. Se você quiser ter a sua veste mudada, você vai ter a sua veste mudada. Este mesmo sacerdote retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Versículo 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Ele não deve ser apagado. O fogo no seu coração, ele não deve ser apagado. Quem tem menos de 1 ano de conversão aqui? Levanta a mão. Ninguém. A senhora, menos de 1 ano, glória a Deus pela sua vida. Quem tem mais de 10 anos de conversão? Ok. Quem tem mais de 20 anos de conversão? Mais de 30 anos de conversão? Mais de 40 anos de conversão? Mais de 50 anos de conversão? Queridas, de trás para frente, 50, 40, 30, 20, 10 anos de conversão. Às vezes nós que somos convertidas há muito tempo, o fogo no nosso coração está desse tamaninho. O primeiro amor já passou. Talvez no coração da senhora o fogo esteja ardendo. Talvez no seu coração o fogo já baixou. Já caímos no lugar comum. Já nos acostumamos com a presença de Deus. Já nos acostumamos com os milagres. Mas que a sua oração hoje seja que, independente do tempo de conversão que você tenha, você nunca se acostume com a presença de Deus. E que você seja o sacerdote que vai, toda manhã, o sacerdote acrescentar a lenha. Sabe o que é lenha, minha irmã? É isso aqui, Lenha é a palavra de Deus. Lenha é a oração que você vai fazer. Lenha é a renúncia. Lenha é você dizer não quando você quer dizer sim. Sabe, Jesus nos chama para sermos seus seguidores. Jesus chama eu e você para seguirmos Ele. Não estou falando de religião, não. Eu estou falando de ser cristã, de ser seguidora de Cristo. Sabe o que Jesus fala? Jesus dá 2 condições para nós sermos cristãs. A primeira condição é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A segunda condição para sermos cristãs: tome a sua cruz. E aí sim, siga-me. E eu quero te convidar. Se nessa tarde você quer restaurar o altar de adoração a Deus, se você entende que o fogo já não é mais o mesmo, que a paixão já não é mais a mesma, se você quer tirar o filtro que você colocou nas pedras, porque elas são feias demais e você não quer apresentar isso ao Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero te convidar a você deixar aqui, no altar dessa igreja, sem medo de julgamento. Eu queria pedir que todas fechassem os olhos. E que você possa vir entregar aqui na frente o seu coração da maneira como ele está. Que você possa vir reconstruir o altar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem coisas para deixar nesse altar, agora é o momento para isso. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Vocês estão em casa. Se quiser sentar na escada, você senta. Se quiser deitar, você deita. Quando Jesus encontra com a mulher no poço, e ela pergunta para ele: Senhor, qual é o local certo de adorar? É em Jerusalém? É em Samaria?
Jesus responde para essa mulher: minha filha, você não importa o lugar que você vai adorar. O que importa é que você adore a Deus em espírito e em verdade. E eu estou entendendo que cada mulher que está aqui na frente está aqui de verdade. Eu estou vendo lágrimas caírem. E saiba, minha querida, que se essas lágrimas forem necessárias para lavar o seu coração, que você deixe elas rolarem. A gente não pode chorar na frente dos nossos filhos. A gente muitas vezes não pode chorar na frente do nosso marido. Muitas vezes a gente não pode chorar na frente de ninguém, porque as pessoas dizem que a gente tem que ser forte. Mas o Senhor nessa tarde não quer a sua força, não. O Senhor nessa tarde quer que você apresente a Ele a sua fraqueza. Sabe por quê? Porque na palavra está escrito que é na sua fraqueza que Ele vai demonstrar o poder dEle. É na sua fraqueza, é na sua sinceridade que o Senhor vai trabalhar. É com essas pedras que você deve estar achando feia. É com esse coração que você sabe que é cheio de pecado, que é cheio de falha. É esse coração que você está trazendo aqui na frente. Dá tempo de você vir. Se você quiser vir, venha. Venha. Se entregue ao Senhor. Talvez você prefira fazer isso na sua casa. Não tem problema nenhum. A unção que está aqui também estará na sua casa. O Deus que está aqui também estará no seu secreto. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês nunca deixem de fazer isso. E que vocês agora comecem a orar. Começa a orar e começa a falar: Senhor, eu cheguei nessa igreja hoje com isso, mas eu quero passar por aquela porta sem isso. Eu quero deixar nesse altar aquilo que impede que o fogo desça na minha vida. Eu quero deixar nesse altar aquilo que impede que a minha oferta suba ao Senhor como um incenso agradável. Começa a orar, começa a falar com Deus. Eu te entrego tudo. Aleluia. Aleluia. Recebe, Senhor. Recebe cada adoração. Recebe, Senhor, cada oração feita com sinceridade. Recebe, Deus, as mulheres que estão aqui na frente. Recebe cada lágrima, Senhor, que está sendo derramada. Minha amada, tenha certeza que o Senhor está vendo a sua atitude. São pequenos passos de fé que fazem diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer dessa tarde. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer que você levantou da sua cadeira e veio aqui na frente. Eu estou vendo aqui pessoas jovens. Eu estou vendo aqui pessoas idosas. E eu fico tão feliz por isso. Porque são corações sinceros que estão sendo apresentados diante do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, os seus ouvidos possam ser abertos para ouvir a voz de Deus. Que a voz do inferno se cale sobre a sua vida. Que todo rótulo que foi colocado sobre você seja retirado em nome de Jesus. Que tudo aquilo que te ensinaram a vida toda, que tudo aquilo que disseram para vocês, possam agora ser substituído pela palavra do Senhor que não mente. Que toda resistência no coração, que tudo aquilo que afasta a presença de Deus de nós, que todo pecado, nós recebemos nessa tarde as vestes de linho. Nós recebemos nessa tarde a força necessária. Nós recebemos a força do Senhor necessária para retirarmos as cinzas da nossa vida. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a retirar essas cinzas da nossa vida. Porque, Deus, não queremos ser mulheres como qualquer outra mulher.
Senhor, nós temos uma história para contar. E essa história, Senhor, para muitas pessoas pode parecer uma história cheia de problemas, mas o Senhor sabe que nós seremos testemunho de Deus. O Senhor sabe as cicatrizes que carregamos. O Senhor conhece o nome de cada cicatriz que a gente carrega na nossa vida e no nosso peito. Senhor, reveste as tuas filhas de uma força que elas não sabem nem de onde vai vir. Senhor, sozinha elas não conseguem. Mas eu quero te pedir, Pai, humildemente, que ainda hoje, que nessa tarde, que nessa semana, o Senhor se manifeste na vida de cada uma delas. Senhor, nós queremos contar histórias, Senhor, que irão permitir que as pessoas olhem para nós e digam: como é que você conseguiu? E nós diremos: eu não consigo nada, mas Cristo em mim consegue todas as coisas. E eu quero declarar sobre a sua vida, minha irmã, que Cristo em você, nós não somos nada, nós não podemos nada, mas em Jesus podemos todas as coisas. Que as nossas orações sejam aceitas cada vez mais. Senhor, que os nossos joelhos, Pai, fiquem calejados, que a nossa garganta, Senhor, doa de tanto que iremos falar contigo, mas faremos, Senhor, qualquer coisa para sermos mulheres diferentes e nunca mais apresentaremos ao Senhor um qualquer sacrifício, em qualquer altar, de qualquer jeito, porque o Senhor entregou o seu melhor para as nossas vidas e nós queremos retribuir com o nosso melhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, minha amada, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo domínio, todo louvor, a Ele toda a gratidão. Dele é o trono, dele é a sua vida. Entronize o Senhor em cada área da sua vida. Entroniza o Senhor. Fala: Senhor, eu te entronizo. Eu te entronizo. Antes de descer, eu quero só falar uma frase para vocês. Em Apocalipse, no capítulo 2, diz que Satanás tem um trono. Está escrito. Mas aonde você colocar o trono do Senhor, qualquer outro trono tem que sair. Vocês entendem isso? Aonde você colocar o trono do Senhor, qualquer outro trono tem que sair, querendo ou não. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai entronizar o Senhor na sua vida, vai se comportar como uma guerreira e uma mulher de Deus, e não vai aceitar mais qualquer tipo de coisa na sua vida, porque você não vai oferecer mais qualquer tipo de coisa para o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.